Olá, aqui quem fala é a professora Diana Morona. Vamos apresentar agora para vocês mais uma videoaula da disciplina de cálculo numérico. Nessa videoaula nós vamos trabalhar o módulo 7, que faz parte da unidade 3. O módulo 7, a gente trabalha a definição e resolução de sistemas de equação lineares e matriz. Então vamos lá. Vamos primeiro entrar numa situação, na análise de uma situação problema, para vocês entenderem bem o que é um sistema linear. Então, aqui eu trago um problema que fala o seguinte: 3 irmãos, Paula, Júlia e André, ao confrontarem suas contas de telefone celular, ficaram curiosos de saber quanto custou 1 minuto de cada tipo de ligação realizada. As 3 contas apresentam ligações para telefone fixo e móveis, e ligações internacionais para Buenos Aires, onde moram seus primos. Com as informações, eles montaram uma tabela e dividiram. Aqui vai ser o fixo, móvel e internacional. E botar o tempo que cada um gastou e o valor pago por a sua fatura, certo? Baseado nessa tabela, eles vão gerar uma outra situação. Então, sempre quando a gente faz qualquer estudo, levantamento de dados, a gente monta uma tabela. Aí, continuando a análise, eu vou dar variáveis para cada situação. Então, eu vou criar a variável x, y e z. Para os telefones fixos vai ser x, para o telefone móveis vai ser y e para ligações para Buenos Aires igual a variável z. Então, analisando a conta de cada um daquela tabela, eu acabo transformando nessa situação, que 10 vezes o valor que eu paguei pela ligação do telefone fixo, mais 6 vezes o valor que eu paguei para o telefone móvel, mais 2 vezes que eu paguei para a ligação para Buenos Aires. Então, cada um tem a quantidade de minutos e ali a gente não sabe o valor que cada um pagou para cada tipo de ligação. A gente só sabe o total. Então, nessa situação aqui que a gente montou, a gente está montando um exemplo de sistema linear. Mas vamos entender melhor o que é um sistema linear. Sistemas lineares são um conjunto de equações lineares associadas entre elas, que apresentam a forma a seguir. Então, geralmente, elas vão ter essas chaves aqui, certo, pessoal? Elas vão ter variáveis associadas a coeficientes e sempre vai ter um termo independente que vai ser o que? A igualdade dessa equação linear, que a gente chama o resultado de cada equação. Na verdade, mas o que é uma equação linear, gente? Uma equação linear é sempre uma equação em que todos os termos dela elas são de primeiro grau. Observem aqui, todas as variáveis, o x, o y, o z, são de primeiro grau. O termo do segundo membro é de grau igual a zero, independente da variável. Então, esse termo aqui que a gente chama de segundo termo, ele sempre vai ser grau zero, tá? E uma equação sempre é chamada desse modelo que está apresentando aqui para vocês de linear. Reforçando bem, tá, pessoal? Então, nenhuma variável, ela sempre vai ter o grau do expoente 1 para ela ser linear. E ela pode ter, no mínimo, de 2 a mais variáveis. Aí vocês vão ter, tem no mínimo 2 e aí a quantidade máxima é independente. Você pode encontrar sistemas lineares de 7, 8 variáveis, tá? Então, para uma notação mais científica do que é uma equação linear, do x1 até o xn a gente pode chamar de incógnitas ou de variáveis. Os valores de a gente chama de coeficiente e o resultado dessa equação linear a gente chama de termo independente. Eu sempre reforço isso em relação aos expoentes das variáveis serem sempre iguais a 1, para vocês não esquecerem que nós estamos trabalhando em sistemas de equações lineares, tá? Então, vamos lá. Todo sistema linear, assim, a gente saiu de uma tabela, transformou num sistema linear. Mas todo sistema linear a gente pode transformar ele em matrizes. E aí, conforme os dados que a gente tira do sistema linear, a gente vai formando matrizes. Por exemplo, a matriz A, eu formei apenas pelos coeficientes do sistema linear, os valores que estão na frente das variáveis. A matriz X, eu formei apenas das variáveis do sistema linear, no caso x e o y. E a matriz B, eu formei pelos termos independentes, uma matriz dos termos independentes do sistema. Então, a gente faz uma tabela, da tabela um sistema linear e a gente pode converter isso numa matriz. Então, para resolver um sistema linear,
a encontrar a sua solução, a gente tem dois caminhos, os métodos diretos e os métodos interativos. Nos métodos diretos, aprendemos muito lá no ensino médio a regra de Cramer e também o escalonamento. Nesse módulo, eu vou relembrar para vocês a regra de Cramer, certo? E os métodos interativos, no módulo 8, a gente vai trabalhar alguns métodos interativos para a solução de um sistema linear. Reforçando, quando eu pego um método direto, eu acho a minha solução exata através de artifícios matemáticos já definidos. Já os métodos interativos, tu encontra soluções aproximadas, né, da sua solução exata. Então, vamos aprender o primeiro método direto, que é no caso, né, da regra de Cramer. Mas, enfim, antes disso, eu quero dar algumas observações para vocês do sistema, da solução de um sistema linear. Então, observe, aqui nós temos um sistema linear 2 por 2, que é de duas variáveis, ele é um sistema linear pequeno. Então, o que a gente tem? Que se eu resolver esse sistema, eu vou ter o 2 e o 3 como solução. Observem ali. Por quê? O valor do x é 2 e o valor do y é 3. Se eu substituir aqui no local do x e do y, eu vou encontrar o resultado que ele estava me apresentando. Então, essa solução é verdadeira. Agora, o 3 e o 2, ele já não é solução desse sistema, porque se eu substituir aqui em cima dá 5, e aqui embaixo vai dar 2 vezes 3, 6, menos 2 vai ser 4, não vai ser igual a 1. Aqui foi erro de digitação. Então, não está dando igual a 1 aqui. Logo, não é solução. Então, quando tu substitui a solução no sistema linear, no lugar das variáveis, ele tem que ser igual aqui à igualdade. Aqui, gente, é uma errata. Aqui, ó, é o número 4, tá? Foi digitado errado. Vamos continuando. Então, tem um detalhe muito legal dentro dos sistemas lineares que a gente diz que quando os sistemas lineares são homogêneos, são quando o termo independente, o que fica depois da igualdade, é igual a zero. Nos outros casos, quando aqui não é igual a zero, a gente chama que não é um sistema homogêneo. Então, vamos lá. Quanto ao número de soluções, um sistema pode ser possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível. Como assim? Então, tu tem um sistema linear, ele tem solução? Sim, se ele tiver solução, ele é um sistema possível. Agora, quando ele tem apenas uma solução, a gente chama ele de determinado. Então, ele é um sistema possível determinado. Agora, quando ele tem infinitas soluções, nesse caso, a gente chama ele de um sistema indeterminado. E quando o nosso sistema linear não tem solução, ele é impossível. Se você ainda ficou com muita dúvida para saber quando que um sistema é possível, quando o sistema não é impossível, eu recomendo vocês buscarem assistir algumas videoaulas de resolução de sistemas lineares lá do ensino médio, para relembrar essa questão. É importante você saber que tem sistemas lineares que não têm solução. É impossível de se resolver. E quantos tem alguns que vão ter apenas uma solução e outras vão ter infinitas soluções. Tá? Nesse caso, a gente está fazendo a classificação do sistema linear. Vamos prosseguindo. Outro detalhe importante na solução de um sistema linear é quando a gente interpreta num gráfico se aquele sistema tem ou não solução, tá? Então, independente da equação linear, no caso, sempre nós vamos ter uma reta. Quando você tiver duas variáveis, como nesse caso aqui, ó, o x e o y, tu vai ter duas retas, certo? Porque tu tem duas variáveis. E aí, quando essas retas se cruzam, aqui está o encontro, quer dizer o quê? Que esse meu sistema linear, ele tem uma solução. Então, quando o x for 3 e o y for 4, você vai encontrar uma solução para esse sistema. Então, retas concorrentes, gente, só para lembrar, é quando duas retas se cruzam num único ponto. Então, um resumo básico aqui para vocês, isso aqui a gente está lembrando. Então, possível ter uma única solução, certo? Tu vai ter retas concorrentes. Quando o sistema for possível e indeterminado, tu vai ter infinitas soluções, então as retas vão ficar uma por cima da outra,
certo? E quando é um sistema impossível de se resolver, tu vai ter retas paralelas. Então, aqui, quando você pegar alguma situação de gráfico e tu tiver que analisar se aquele sistema é possível ou impossível, se ele tem uma solução, quantas soluções, é baseado nisso, ó. Quando ele tiver retas concorrentes que se cruzam em um único ponto, tem uma única solução. Então, o exemplo anterior ali, a gente tinha uma única solução. Quando são retas coincidentes, o que é? Uma em cima da outra. Tu vai ter infinitas soluções. E quando elas for retas paralelas, você não tem nenhuma solução. Então, vamos lá. Agora, vamos entrar direto pelo método, direto à regra de Cramer. Então, tu vai ter um sistema linear. Aqui eu estou botando sistemas lineares pequenos, tá, pessoal? Com duas variáveis. Então, o que tu vai fazer? Tu vai transformar esse sistema linear em matrizes. Primeira matriz que tu vai fazer é só dos coeficientes. E aí, tu vai encontrar o determinante dessa matriz, correto? Depois, tu vai calcular a matriz do coeficiente do x e do coeficientes aqui do termo independente. Então, tu vai achar... Desculpa, pessoal, só gaguejei um pouquinho. Aí, depois, você vai cantar uma matriz com os coeficientes do termo independente, certo? E como ela é um determinante de x, tu anula o x e pega somente as variáveis, os coeficientes que estão na outra variável, nesse caso o y. E tu vai calcular o determinante deles. Pessoal, quem não se lembra como é que calcula determinantes de matrizes quadradas, tu vai fazer a diagonal principal, que é essa daqui, menos a diagonal secundária. Então, tu vai multiplicar os termos da diagonal principal, subtrair da multiplicação dos termos da diagonal secundária. E aí, depois, tu vai montar a última matriz. Nesse caso, como tu vai calcular o dy, que a gente chama, o determinante de y, o que tu faz? Tu anula o y, certo? Pega os coeficientes da variável x mais os termos independentes. E faz também o cálculo do determinante. Então, gente, é assim, ó. É os valores que estão aqui. Então, esse é a diagonal principal, esse é a secundária. Tu vai calcular cada um determinante. Tu vai montar matrizes diferentes. Então, a primeira matriz é dos coeficientes, certo? O determinante, que é a segunda matriz, que é a matriz x, que a gente chama, o determinante de x, tu não vai pegar os coeficientes do x, tu vai pegar os do y e o termo independente. E o determinante de y, que é a matriz de y, tu vai pegar o coeficiente de x mais o termo independente. Feito isso, como que tu calcula? O valor do x é o determinante de x dividido pelo determinante geral. E o valor do y é o determinante de y dividido pelo determinante geral. A regra de Cramer é basicamente assim, tá? Então, vamos lá, que vamos ver alguns exemplos mais adiante. E isso tu vai fazer, se tu tiver várias variáveis, tu vai separando elas e vai criando matrizes e calculando os determinantes. E isso tu vai fazer para infinitas variáveis. Claro que quando as matrizes são sistemas lineares, possuem mais de 3 variáveis ou 3 incógnitas, fica um pouco mais trabalhoso, mas é possível de fazer, tá, gente? Eu recomendo, nessa parte, quem tiver um pouquinho de dificuldade para calcular determinantes pela regra de Cramer ou não se lembrar, eu vou dar umas dicas de algumas videoaulas, tá? Para relembrar como que calcula determinantes de matrizes quadradas, certo? Vamos continuando. Eu vou pegar um exemplo para ficar mais simples para vocês, tá? Então, aqui eu tenho esse sistema linear, eu estou pegando pequeno, tá? De duas variáveis. Então, utilizando a regra de Cramer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o determinante geral. Então, eu vou pegar os valores do coeficiente, com sinais e tudo. Então, eu vou multiplicar esse, que é da diagonal principal, menos esse, que é a diagonal secundária. E vou obter um resultado. Agora, eu vou encontrar o determinante de x, certo? Então, eu vou pegar assim, ó. Tu vai pegar os termos independentes. Se tu inverter aqui a ordem, não tem problema, tá? Tu vai pegar os termos independentes mais os coeficientes dos valores do y. E aí, tu vai fazer de novo a diagonal principal menos a diagonal secundária. E aí, depois, tu vai fazer do determinante de y, o mesmo caso. Como tu apaga o y, tu vai pegar os termos independentes mais os coeficientes de x. E tu vai encontrar
Para mim achar o valor de x, é o determinante de x sobre o determinante geral. Menos 2 dividido por menos 11, 2. E o de y, nós vamos encontrar 1. Pronto, localizamos a solução do sistema linear pela regra de Cramer. Tá, gente? Vamos continuando. Então, agora eu vou dar um desafio para vocês. Agora com vocês, com o sistema linear abaixo, ele admite uma solução, infinitas soluções, admite apenas 2 soluções, não admite solução ou nenhuma das alternativas. Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês e vocês vão analisar esse sistema linear de 3 variáveis. Vamos lá, pessoal? E aí, pessoal, conseguiram fazer? Então, se caso vocês tiverem alguma dúvida ou quiser a resposta desse exercício, converse com a professora via fóruns no ambiente ou grupos de WhatsApp. Então, vamos para mais um desafio? Agora eu dou uma situação, problemas para vocês. Tá, pessoal? Muitas vezes são problemas que vocês acham, nossa, que simples, então... Mas, enfim, para vocês entenderem bem a resolução de um sistema linear, como monta, é importante muitas vezes a gente começar bem lá da base. Então, agora eu dou um tempinho para vocês resolverem esses sistemas lineares. E aí, pessoal, conseguiram resolver? Muitas dúvidas? Não esqueçam, tá, gente? As dúvidas das resoluções das listas de exercícios propostas também lá no ambiente, a lista extra, sejam elas quais for, tá, pessoal? Vocês podem mandar para a professora via fórum, via grupo do WhatsApp ou até mesmo durante as aulas que a gente está fazendo virtual via o aplicativo Teams. Certo, pessoal? Tomara que vocês tenham entendido sobre sistemas lineares, como calcular, resolver um sistema linear através da regra de Cramer, a diferença de sistemas lineares. Qualquer coisa, é só contactar a professora. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.